dos nossos maiores desafios é ter atenção, é você viver no agora. Nós estamos fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo, claro, a demanda é enorme, nós sabemos. Hoje nós somos pais, somos empresários, somos donos de casa, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. E você falar, Tati, ter atenção é quase que impossível, porque afinal de contas você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, acredito eu que você já percebeu que se você cuida, né, já existia aquele ditado, né, não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. É mais ou menos por aí, é antigo esse ditado, se você já ouviu, você é antigo como eu, mas o fato é o seguinte, isso é verdade. Não dá para você fazer bem 2, 3 coisas ao mesmo tempo, não dá, isso é fato, você pode fazer, né? Nós mulheres normalmente somos multitarefas, né? Normalmente, mas nós sabemos, acredito eu que você já percebeu isso, se você não percebeu, presta atenção na sua rotina. Nós estamos arrumando a janta, né, fazendo lição de casa com o filho, preparando já o dia seguinte, já estamos ainda pensando na reunião do chefe, ou seja, são várias coisas ao mesmo tempo. E quando você fala o que você fez, quando alguém te pergunta o que você fez, você fala nada. A neurociência, ela prova que nós somos seres unilaterais. Ele pegou, essa universidade dos Estados Unidos pegou um grupo, separou 2 grupos e deu várias tarefas para esses 2 grupos. Porém, para o primeiro grupo, ele simplesmente falou, eu quero essas tarefas concluídas. Para o segundo grupo, ele deu a sequência de tarefas. Você faz uma, depois você faz essa aqui, a segunda, depois a terceira. Ele deu a sequência de tarefas. E também para que todas as tarefas fossem concluídas. E no final desse experimento, quem conseguiu concluir com mais eficiência e com mais eficácia, ou seja, quem fez mais e melhor, em menos tempo e melhor, foi o grupo que fez sequenciado, foi o grupo que fez uma tarefa de cada vez. Isso é um estudo científico. E existem vários estudos científicos comprovando que o nosso cérebro ele precisa de atenção. Atenção é uma resposta que nós damos a um estímulo. Por exemplo, se alguma coisa começa a me mexer, minha gata acabou de passar por aqui, ela me chamou a atenção. Ela passou por mim e o movimento dela me fez distrair por alguns segundos e focar nela. Isso é atenção, é quando nós estamos sendo guiados por estímulos. Toca aí no seu celular uma notificação, começa a tocar uma música no vizinho, no rádio do vizinho ao lado, enfim, vários estímulos e hoje em dia nós estamos a pleno vapor com relação a estímulos. Nós temos estímulos ao tempo todo. Inclusive, outros estudos, para quem gosta de estudos, a geração foi comprovado, foi feito vários testes, várias análises, né? A geração dos anos 80, ela é mais inteligente que a geração dos anos 70. A geração dos anos 90 é mais inteligente que a geração dos anos 80. Foi comprovado que a cada geração vinha com um QI mais elevado. Porém, isso acabou com essa geração que nós estamos hoje. A geração que está vivendo, que está vindo hoje, definitivamente não é mais inteligente que a geração passada. Isso foram testes, tá? Isso a ciência comprova, não é a Tati que está falando. Isso foram os testes que foram feitos. E por que isso? Isso tem uma relação direta com a tecnologia, com essa relação de estímulos que nós recebemos, com a nossa atenção. Se você é pai, se você é mãe, se você é professor, você já percebeu claramente que o foco que as crianças de hoje têm, elas sentam para poder estudar, sentam para poder ver um desenho, o foco é muito pequeno. Quando nós falamos de atenção, nós falamos de foco, nós falamos de você se concentrar.
O foco é muito pequeno em relação às crianças do passado. Pode falar até com relação a nós mesmos. Você certamente hoje consegue se focar bem menos, já tem mais dificuldade para se focar do que quando você era mais jovem. Se você já passou, né, dos 30 e poucos, dos 40, certamente você vai perceber, se você parar aqui comigo, você fala assim, Tati, realmente, eu conseguia ficar sentada para poder ler, estudar, ou seja o quê, fazer uma tarefa por mais tempo. Hoje eu não consigo. Por quê? Existem inúmeros estímulos, a nossa atenção. Daí, o que isso prejudica? Por que isso é importante falar? Por que a atenção é tão relevante para nós? Porque, mais uma vez, a neurociência, ela fala que o processo de aprendizagem, olha só que interessante, o processo de aprendizagem, ele requer aquela atenção plena, ele requer que a gente repita, para você poder gravar, para que aquilo realmente se torne uma conexão forte dentro do seu cérebro, para que você realmente aprenda, para que você absorva aquele conteúdo todo. E é claro, mais uma vez provado por ciência, quanto mais jovem somos, mais neuroplasticidade nós temos, ou seja, as conexões elas são mais ricas, as conexões neurais. Ou seja, o que isso implica? Implica que nós aprendemos com muito mais facilidade. Por isso que as crianças elas não precisam de tanto foco no princípio. Quando você é muito jovenzinho, você não precisa sentar, eles pegam muito fácil. Por quê? Porque eles têm muitas conexões neurais, mas nós vamos perdendo isso ao longo do tempo. Perdendo no sentido de essas conexões, elas vão se fortalecendo e você vai dando direcionamento durante a sua vida. Você vai dando direcionamento de aprendizado. Você fala, Sônia, isso é importante. Então as outras conexões, elas vão enfraquecendo. Você vai fortalecendo aquilo que você dá ênfase durante a sua vida. Faz sentido isso para você? Consegue entender? Então, estamos falando do processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem ele exige que você se foque. E foco exige atenção. Daí você fala, ok, então para eu poder aprender, eu preciso ter atenção. Para eu poder ter atenção, eu preciso diminuir a quantidade de estímulos que tem ao meu redor para que eu consiga ter mais facilidade em me focar. Sim. É esse o propósito, essa é uma ferramenta, é você diminuir os estímulos, né, que existem inúmeros estímulos, para que você consiga reter toda aquela informação, para que você consiga absorver tudo aquilo que você precisa absorver. Tanto é que quando você vai ouvir, eu fazia muito isso, quando eu quero fazer uma leitura de uma música em inglês, o que eu faço? Eu fecho os olhos e encosto o ouvido pertinho da música, para que eu consiga entender as palavras em inglês. Eu fazia muito isso. O que é isso? É você diminuir os estímulos. Por quê? Porque nós temos estímulos visual, temos o estímulo olfativo, temos estímulos por todos. O cheiro, o toque, tudo é estímulo. Você passa um perfume, daí você está conversando, você está sentindo o seu perfume, você fala, nossa, você está sendo estimulado pelo seu perfume. Tudo é estímulo, percebe? Então, quando você entende isso, quando tem clareza disso, você fala, ok, então existem inúmeros estímulos, esses estímulos, eles são bons no momento apropriado. Então, existem vários estudos, inclusive, que fizeram no mundo corporativo, principalmente, né? Isso com relação à atenção é muito focado para o mundo corporativo, né? Você pega, os funcionários precisam, porque vai levar a produtividade, né? Os funcionários precisam produzir. Como fazer os funcionários produzir? Eles perceberam que você vê várias vezes ao longo do dia e-mails, você parar, por exemplo, agora eu vejo meus e-mails, daqui a 15 minutos eu vejo novamente, e depois daqui meia hora, uma hora eu vejo novamente. Ou seja, você diluir essa tarefa, de uma simples tarefa, tá? Estou dando um exemplo de ver o e-mail,
Isso tornava aquilo improdutivo. Eles pegaram, fizeram uns simples testes, colocaram os funcionários, inclusive a gerência, para poder olhar o e-mail, responder os e-mails 2 vezes por dia. Eles determinaram, isso foi um outro estudo que fizeram, estou falando vários estudos hoje aqui, né? Eles determinaram qual o horário que eles queriam ver quais horários, né? Foram 2 horários por dia para eles verem os e-mails e eles começaram a aplicar isso. Começaram a ver, por exemplo, às 10 horas da manhã e às 2 horas da tarde. Esse estudo teve uma empresa que, se eu não me engano, foi a Dell que escolheu esse horário. E eles perceberam que eles conseguiram ter mais fluidez no dia, produtividade. Eles conseguiram ser mais produtivos. Por quê? Porque eles focaram a atenção. Existe, inclusive, aquela técnica Pomodoro. Eu já falei bastante aqui, inclusive eu ensino ela no meu curso, eu já falei bastante sobre você pegar e colocar meia hora, 40 minutos focado naquilo. Aí eu vou sentar para ler, ok, eu vou só ler, eu só vou fazer isso. Então eu pego, bato o reloginho aí, ó, daqui 40 minutos você desperta. Por quê? Porque nesse momento de 40 minutos eu vou fazer só isso. E assim você vai, durante o seu dia, fazendo esses blocos. Nós separamos o nosso dia em blocos para que a nossa atenção seja focada, seja direcionada àquilo que realmente nós precisamos. Existem estudos que nós precisamos de ter uma atenção direcionada para ter muito mais facilidade de reter e aquilo precisa se repetir. A frequência também é muito importante para que você consiga repetir e assimilar aquilo. Portanto, o meu propósito hoje aqui é justamente te fazer essa pergunta. E aí, aonde está indo a sua atenção? O que você está fazendo com a sua atenção? Você está cuidando dela? Você entende que quando você cuida da sua atenção, você consegue ter mais informações, você reter mais conhecimento, você ser mais... É habilidade, estamos falando sobre habilidade. Isso é uma habilidade, isso é treino. Você fala, Tati, eu sou totalmente disperso, eu sou multifatorial, eu faço multitarefas, né? Eu faço várias tarefas ao mesmo tempo, ok. Um exercício que eu posso propor para você agora é justamente comece devagar. Faça uma listinha, tá vendo? Faça uma listinha e fale as tarefas que eu preciso. Eu tenho 5 tarefas para poder fazer hoje. Só que eu vou fazer uma depois da outra, devagar. Não é junto. Eu não vou fazer junto. É uma depois da outra. Primeiro eu dou banho no meu filho, depois eu vou lá preparar o jantar, depois eu sento com ele para estudar. Primeiro eu vou para a reunião, depois eu faço aquela ligação importante, depois eu escrevo o relatório, a ata da reunião. Fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo definitivamente não vai te trazer produtividade. Não vai. Isso foi comprovado. Vários estudos com esse teor, com essa bagagem, comprovando que se você quer ser produtivo, faça uma coisa de cada vez. E como que eu faço uma coisa de cada vez? Iniciando, treinando. É assim que nós fazemos. Você começa. O que eu vou fazer primeiro? Determinação. Define. Quando nós tomamos a decisão. Isso primeiro. E depois. E daí você vai. Uma tarefa depois da outra. E assim você vai executando, você vai elaborando o seu dia e o dia vai ganhando mais fluidez assim. Portanto, se você quer ter mais fluidez, se você quer ter mais produtividade e aumentar a sua performance, definitivamente cuide da sua atenção. Elimine todos aqueles sabotadores, nós chamamos esses estímulos de sabotadores. Inclusive, agora vamos falar algo mais desafiador, é aquele sabotador aqui. Nosso mental, porque o nosso mental ele não para. Nós estamos fazendo uma tarefa e a nossa cabeça, Tati, mas eu estou no futuro já, eu estou pensando na próxima tarefa, eu estou
Eu não consigo me concentrar aqui. Sim, você consegue. Sim, você consegue. Primeiro, você precisa tomar a decisão. Eu quero. Segundo, organização. Essa é uma palavra que eu adoro. Quando você se organiza, tudo fica muito mais fácil. Se você colocou, eu vou fazer aquele relatório agora, você senta para poder fazer aquele relatório agora. Se você definiu, eu vou para academia depois do almoço, então você, antes do almoço, né? Eu vou para academia antes do almoço, você define. Então você sabe que você tem espaço no seu dia para você cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu coração. Você ganha um pouquinho mais de paz. Você consegue respirar, porque você fala, eu estou conseguindo, eu estou fazendo. Então isso faz com que o seu mental desacelere um pouco. Você desacelera um pouco, você consegue executar com mais maturidade, com mais serenidade, tudo aquilo que você precisa executar. Faça uma coisa de cada vez. E quando o seu mental começar a puxar, comece a escrever. Outra ferramenta que nós utilizamos bastante é comece a escrever. O Jerônimo ele ensinou uma ferramenta que ele chamava de depósito de tem que. Eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer aquilo, tem várias coisas que nós temos que fazer e não naquele momento que nós estamos agora. Agora, por exemplo, vamos supor que eu lembre, eu tenho que comprar ovos eu tenho que comprar carne para poder fazer a janta. Vamos supor que eu lembre. Ok, eu gravei o número 2, ovos e carne. Ok, tudo bem. Mas aí eu continuo aqui focado naquilo que eu estou fazendo. Ótimo. E eu faço. Se você gosta de áudio, grava um áudio. Eu tenho um grupo que sou eu comigo mesma, aqui no WhatsApp, onde eu gravo tudo o que é prioridade para mim. Eu fiz um grupo. Por quê? Porque daí eu olho para aquele grupo e eu falo, o que eu preciso fazer? Tá aqui. E eu coloco só prioridades. Por quê? Porque existem coisas que você não vai fazer naquele momento que você lembra. Pintou uma ideia. Você fala, caramba, eu tenho uma ideia. Mas é interessante, só que naquele momento você não consegue executar aquela ideia. Tá tudo bem, vai lá, faz o depósito de tem que. Tenho que executar essa ideia. Quando? Coloca lá, coloca no papel, grava no áudio, manda uma mensagem para você. E daí você, naquele momento que você puder executar aquela ideia, você vai lá e executa. Organização. Quando você tem essa disciplina, quando você tem essa organização, tudo flui com muito mais naturalidade. E aquela loucura, aquele estresse todo no nosso dia a dia, ele diminui. Certamente ele vai diminuir. E por que isso tudo é importante? Justamente para isso, para que a gente seja feliz. Para que diminua o estresse, para que você consiga ter mais fluidez e consiga falar, eu consigo executar, eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo. E é lógico, né? Quando nós não estamos conseguindo, pedir ajuda. Porque às vezes aquela atenção que nós estamos tentando dar, aquilo não compete a nós. Inclusive, esse livro que eu estou lendo agora, ele fala exatamente isso. Ele fala, poxa vida, muitas vezes nós queremos dar atenção, só que quem vai resolver aquele problema não somos nós, porque não compete a nós. Então a nossa atenção, ela é desnecessária. Por quê? Porque ela não vai contribuir, dependendo da situação que nós estamos falando, entende? Então, você dar atenção para aquilo que realmente é relevante, isso é muito importante. Porque muitas vezes nós queremos dar atenção para várias coisas, só que o que realmente é relevante, o que eu consigo contribuir? Então, isso você precisa selecionar, você precisa ser seletivo para que a sua atenção seja eficaz, seja eficiente, você consiga realmente falar assim, ok, eu foquei minha atenção porque tempo é dinheiro. Eu foquei a minha atenção e aquilo realmente é importante e eu consegui contribuir. Tempo é dinheiro e a atenção ela é tempo. Nós estamos dedicando aquele momento para aquela coisa específica. Faz sentido isso? Então, quando você
cuidar da sua atenção, você vai ter mais produtividade, você vai ter menos estresse, você vai conseguir gerenciar com mais facilidade e tudo fica muito melhor, você vai se sentir bem melhor, só pelo fato de você gerenciar a sua atenção. Experimenta, porque é uma habilidade que você consegue desenvolver, independente da idade. Se você for um pouco mais velha, é um pouco mais difícil, mas é totalmente possível. É totalmente possível. Basta você querer e basta você começar a treinar. Fica aí a minha chamada para ação para que você comece a treinar a sua atenção agora.